Fala, meu povo vascaínos do canal Alma de Vascaíno. Vamos falar aqui sobre as notícias da semana. Pedrinho fora do Vasco. Vasco também negou nessa semana uma oferta pelo Ryan de 200 milhões de reais. E a bomba que está agitando o dia, que é a venda da SAF. Nós vamos começar falando sobre essa notícia que saiu ontem à noite, aqui no GE, que Pedrinho diz a aliados que não quer disputar reeleição no Vasco. Em uma reunião nesta terça-feira com dirigentes do Vasco, Pedrinho afirmou que não deseja disputar a eleição marcada para o fim de 2026. O pleito vai decidir quem comandará o clube de 2027 a 2029. Não há decisão oficial do presidente, que cumprirá o seu mandato até o fim. Aliados de Pedrinho acreditam que ele ainda pode mudar de ideia nos próximos meses. Por isso, a Sempre Vasco, o grupo político que elegeu, ainda não pensa em plano B. No entanto, o tom de Pedrinho na reunião de terça pegou de surpresa a cúpula do Vasco. Eles saíram do encontro convencidos de que, no momento, o presidente não deseja disputar a reeleição. Pedrinho já havia citado anteriormente o desgaste com a política vascaína e com as ameaças da sua família. No encontro de terça, o presidente do Vasco alegou que a politicagem do clube o desgastou nos últimos meses. Ele também mostrou incômodo com o que considera tentativas por parte da oposição de atrapalhar o plano de recuperação judicial. Pedrinho considera a iniciativa homologada pela Justiça no último domingo fundamental para a reestruturação do Vasco, mas ela é vista com resistência por credores e por alguns agentes políticos. Questões pessoais também foram citadas pelo presidente em 2025. Pedrinho recebeu uma denúncia de um plano de sequestro contra ele. O ex-jogador ficou bastante abalado com o processo, pela exposição da família e pelas ameaças que recebeu no período. Pedrinho foi eleito no fim de 2023, isso aqui não... Beleza. Galera, o que eu acho sobre isso aqui, ó? Eu acho isso aqui muito ruim pro futuro do Vasco. Se o Pedrinho realmente decidir não continuar no Vasco, eu acho muito ruim. Por mais que a gente tenha críticas à gestão do Pedrinho, é inegável que ele faz um dos melhores trabalhos dos últimos tempos. Eu vejo muita gente falando assim: ah, mas o pior presidente dos últimos tempos. Cara, isso pra mim é totalmente política. Porque se você pegar os últimos presidentes, o Salgado, o Campelo, olha o que esses caras fizeram no Vasco, sem falar no Eurico Miranda. Então, assim, com o Pedrinho, a gente tem voltado a disputar alguns lugares. Lógico que todo mundo fica chateado com a final, com o que aconteceu. Mas olha pra você ver. O ano passado a gente fez um Brasileirão mais tranquilo do que esse ano. Isso é fato. Esse ano o Brasileirão não foi bom. Justamente pela falta de rendimento agora no final da temporada. Mas em algum momento a gente chegou a achar que a gente teria um Brasileirão bem tranquilo. O ano passado a gente chegou numa semifinal. Lógico que muito pautado pela sorte, sim, mas voltou a chegar, coisa que não chegava. O Vasco subiu no ranking da CBF, que é uma coisa muito pequena para o tamanho do Vasco, mas vamos lembrar, há poucos anos atrás a gente estava mergulhado na Série B, sem nenhuma esperança de que o Vasco um dia poderia voltar a ser um time que disputasse uma final de Copa do Brasil. Então, assim, o Vasco nesses últimos anos tem uma final de Copa do Brasil e uma semifinal. Não caiu. Ah, tem que se contentar com não cair? Não, mas o Vasco é um clube em reconstrução. E para mim essa reconstrução é fundamental manter o Pedrinho. Ou então, o que a gente vai falar no final, a venda da SAF. Mas eu acho que essa venda da SAF é fundamental também o Pedrinho participar. Vamos aqui para a próxima notícia, que é uma notícia ontem, que mostra muito dessa fase de reconstrução que o Vasco está passando, né? Essa notícia de ontem mostra muito sobre... Olha aqui, ó. Vamos ver aqui. Vasco recusa proposta de 200 milhões do Zenit por Ryan e aumenta a pedida. Veja valores. O Vasco recusou uma proposta do Zenit por Ryan de 31 milhões de euros, cerca de 200 milhões de reais. A direção fez uma contraproposta e pediu 50 milhões de euros, cerca de 327 milhões ao clube russo. O interesse do Zenit segue ativo. O Zenit é um dos clubes mais interessados em Ryan. O time russo já havia feito uma proposta antes pelo atacante,
destaque da temporada de 2025. O Vasco só venderá o jogador pelo preço que considera justo. A multa de Ryan é de 80 milhões de euros, cerca de 500 milhões de reais. Então, assim, em outros momentos, o Ryan seria vendido por 10 milhões de reais. Vocês lembram? Não, 10 milhões de euros ou de dólares. Teve até um tempo que o Ryan seria vendido em troca de mandos de campo no Newton Santos para o Botafogo. Para o Lyon. Então, assim, isso mostra que justamente também com a chegada do Diniz, por mais que a gente tenha nossas críticas ao Diniz, o Ryan é um ativo hoje do clube. E o clube hoje não é um clube desesperado por venda, tá? Em outros momentos o Ryan já teria sido vendido. O Vasco negou uma oferta de 30 milhões de euros, que não é pouca grana. Não é pouca grana. O Vasco, como diz, segurou, fez uma contraproposta. Eu acho que se chegar a esses 50 milhões de euros, dificilmente o Ryan fica. Mas assim, cara, mostra que a gestão hoje não está também tão desesperada por causa de dinheiro e que o Vasco não é mais um clube bagunçado, não é mais um clube falido. Eu acho que ainda tem muita coisa para melhorar no Vasco, mas mostra que essa direção tem seguido um caminho bom. Sim, por mais que a gente tenha críticas ao Pedrinho, você olha, tirando Palmeiras e Flamengo, você olha a gestão dos outros clubes. O nosso rival que ganhou a Copa do Brasil em cima da gente agora, o Corinthians. Você não vê um processo de futuro pro Corinthians. O Corinthians deu 50% da sua premiação pros jogadores, cara. Ah, bom pros jogadores? Beleza. Mas o Corinthians é um clube endividado. O Corinthians está sofrendo um transfer ban. O Corinthians deve quase 3 bilhões de reais. Então, assim, o Vasco, diferente do São Paulo, diferente do Internacional, diferente da maioria dos clubes que não são Palmeiras e Flamengo hoje, o Vasco tá numa crescente, numa caminhada, tá reorganizando suas dívidas e o torcedor precisa ter paciência que o Vasco tem tudo para no futuro ser uma potência. E agora nós vamos para a notícia final, né? Que foi dada em primeira mão aqui, ó, pelo Lucas Pedrosa, né? Jornalista, nosso querido Lucas Pedrosa, e ele diz: Vasco tem conversas avançadas para a venda da SAF. Marcos Lamáquia é a bola da vez. Para quem não sabe quem que é o Marcos Lamáquia, aqui ó, é esse cara. Marcos Lamáquia é filho do Crefiso, né? Do senhorzinho lá que é dono da Crefisa, marido da Leila. E ele é interessado e tem conversas avançadas para a venda da SAF. Aí aqui que o Pedrosa diz, ó, o Natal pode chegar presenteando o final de ano vascaíno 2025. Depois da dolorida perda da Copa do Brasil, a reflexão do torcedor era, e agora? Quando voltaremos a viver isso? Não é garantia, mas a venda da SAF pode trazer outra perspectiva. E isso está mais próximo do que nunca. Marcos Lamáquia, herdeiro do Banco Real e empresário em diversos ramos de atuação, Além disso, é filho de José Roberto Lamáquia, dono da Crefisa, está de frente, está aqui. Investimento de 2 bilhões. De acordo com a apuração exclusiva do canal do Pedrosa, a diretoria Cruz Maltina, na figura do presidente Pedrinho e seus pares, acumula reuniões com os representantes nos últimos meses, entre encontros virtuais e presenciais no Rio de Janeiro. Diversas discussões como melhora do patrimônio, investimento na estrutura, injeção de dinheiro no futebol e uma continuação da retomada do Vasco no cenário nacional estiveram em pauta. Em contato exclusivo com a nossa reportagem, José Lamáquia disse: Eu não estou participando. José Lamáquia é o dono da Crefisa. Mas se o Marcos, que é um empresário de sucesso, tem a intenção de entrar no futebol do Vasco, pode ter certeza que estará em ótimas mãos. Discute-se inclusive um investimento de mais de 2 bilhões de reais nos próximos 5 anos. A tendência é que a empresa assine um memorando de entendimento com o Vasco nas próximas semanas, comunicando a intenção de compra. O motivo? Marcos Lamáquia quer o Vasco. Entende o Gigante da Colina como uma potência mundial e já tem inclusive assinado uma NDA com documentos da situação financeira do Gigante da Colina. Porcentagem. Após conseguir retomar o controle
do Vasco através de um movimento corajoso e justiça, o presidente Pedrinho vem reestruturando o clube em várias áreas. A tendência é que o empresário Marcos Lamatia compre de 70% a 90% da SAF do Vasco, com o resto seguindo nas mãos da associação. Atualmente o Vasco já está em um caminho de austeridade e organização nas suas finanças. O plano de recuperação judicial foi homologado, um passo extremamente importante no fluxo de caixa e futuro do clube. A atual diretoria ainda negociou a chegada da Nike como fornecedora de material esportivo, renovou patrocínios como BMG, Motochef, R10 Score e negocia com uma nova patrocinadora master que deve dobrar o que a Betfair pagava. Com a injeção de dinheiro prevista pela entrada do novo investidor, é possível que a partir de 2026 o nível de investimento no time de futebol e na estrutura do clube já tenha um impacto imediato. As conversas seguem em andamento e a venda da SAF do Vasco está mais próxima do que nunca. Então, cara, é uma notícia muito boa. Se realmente isso se confirmar, o Pedrosa é uma fonte extremamente confiável. E ainda para completar, né? Saiu aqui no GE, é a mesma notícia, eles debateram aqui não traz tantas informações diferentes. Vamos manter aqui a notícia do Pedrosa mesmo. E os pontos importantes aqui, que eu achei muito importante aqui na notícia do Pedrosa é o seguinte. Com a injeção de dinheiro prevista pela entrada do novo investidor, é possível que a partir de 2026 o nível de investimento no time de futebol e na estrutura do clube já tenha um impacto imediato. As conversas seguem em andamento e a venda da SAF do Vasco está mais próxima do que nunca. Então, assim, ao que parece, com esse andamento da RJ, da recuperação judicial que está andando, avançou essa negociação. Então, é um ponto muito importante que ele disse. Dando certo, já é agora a partir do começo de 2026, se tudo der certo, o nível de investimento no time de futebol e na estrutura do clube já tenha um impacto imediato. Então, assim, isso é muito importante. Aqui diz que ele já tem uma NDA assinado com documentos da situação financeira do Vasco e que discute-se, inclusive, um investimento de mais de 2 milhões de reais nos próximos 5 anos. 2 bilhões de reais nos próximos 5 anos significa mais ou menos 400 milhões por temporada. Então, assim, é algo que muda o Vasco de patamar. Lógico que não vai ser o Vasco também no mesmo nível de primeira do Palmeiras e do Flamengo, mas pode trazer sim um Vasco competitivo no mercado e pode sim profissionalizar o Vasco. Depois de um final de ano complicado, né, galera, que a gente perde essa Copa do Brasil muito traumática. Eu mesmo até agora tinha acompanhado pouca coisa porque eu não queria ver falar sobre repercussão dessa perca. Foi dolorido pro vascaíno, foi ruim, foi péssimo na verdade. Mas a gente pode ter, quem sabe, um começo de ano um pouco mais animador. E você? O que você acha? Deve vender mesmo? Deve continuar no associativo? Lembrando que esse ano tem eleição, então a gente não sabe se quem vai continuar no comando do Vasco. Eu prefiro que tenha sim uma venda e que o Vasco volte a ser uma SAF, porque o Pedrinho eu confio, mas principalmente com essa notícia de que o Pedrinho não vai ficar, a gente não sabe qual maluco pode estar vindo aí para comandar o Vasco nos próximos 3 anos. Então o ideal é que o Vasco hoje precisa de dinheiro de fora, precisa de investimentos. Então, o que você acha? Deixa aí nos seus comentários. Deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa um comentário. Valeu, tamo junto.